Digital Marketing Next, a plataforma inteligente da CI&T que é centrada no ser humano e sua constante mudança de comportamento digital. A gente vai discutir hoje como que um produto que usa as tecnologias mais avançadas de reconhecimento de padrões pode ajudar um marketer no seu imenso desafio de passar uma mensagem de um produto ou um serviço para uma comunidade de usuários que está cada vez mais difícil de ser alcançada, de ser atingida. A relação entre essas pessoas, né, os consumidores, os advogados de marca e as informações que eles recebem mudou drasticamente nos últimos anos e vem mudando, né, num ritmo cada vez mais acelerado. Hoje a gente vê informação muito acessível, né, e distribuída de uma forma fenomenal, né, e muito fácil você encontrar informação relevante para você se você despender tempo para isso. Outra coisa que acontece com a informação é que ela cresce, a quantidade de informação cresce em ritmo exponencial, que significa basicamente que ela dobra a cada certo período de tempo constante. Ritmos exponenciais tendem a explodir com o tempo, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2013, no final de 2013, a gente vai ter gerado mais informação de forma digital do que a gente gerou desde que a humanidade existiu, as primeiras coisas foram escritas, né? E isso tende a acelerar, né? Muito em breve, a cada mês a gente vai estar gerando esse volume gigantesco de informações. E nós, como consumidores e potenciais advogados de marca, a gente passa a se interessar só por aquilo que realmente é curado, né? Aquilo que tem algum tipo de validação por um peer meu ou por uma pessoa que eu admiro. As minhas jornadas digitais como usuário são bastante complexas, envolvem múltiplos canais por natureza, né? Desde que eu acordo de manhã até ir para a cama, eu travo contato com uma série de dispositivos diferentes e faço coisas diferentes com ele, trazendo valor para a minha vida de maneiras diferentes. E cada passo dessa minha trajetória digital diariamente gera uma quantidade enorme de dados que é muito difícil de ser analisada pelo marketer, porque ela não está concentrada num lugar e ela não tem estrutura. Então, o resumo da ópera é que esse seu cliente, esse seu futuro advogado da marca é, na verdade, um alvo móvel, né? Como, então, atingir esse cara? É a grande pergunta. A gente vive um momento muito único, né, na evolução das tecnologias, porque, ao mesmo tempo que mobile mudou a forma como a gente se relaciona com software, a consumerização de IT, né, eu levar para CI&T o meu iPhone pessoal, e isso acontecer em toda empresa que a gente vê, e ter uma força muito grande para que isso aconteça até com outros devices, como tablets e até computadores. E uma abundância muito grande de aplicações para esses dispositivos, o social media atingindo uma escala jamais pensada, né? E a gente ser capaz de olhar essas informações, os analytics e os serviços em cloud. A grande disponibilidade disso tudo dentro dessa mudança de comportamento nossa, porque a gente tem basicamente um computador nas mãos, um supercomputador nas mãos comparado com um passado não muito distante, né? Isso gera uma convergência focada no consumidor, né? Os marketers têm que olhar para todo mundo como consumidores. Sejam eles pessoas dentro da empresa ou fora da empresa. E isso muda drasticamente a forma como as pessoas esperam coisas. O Forrester botou de uma maneira muito interessante quando ele discutiu no report dele sobre o Mobile Mind Shift, né? A defesa de que mobile, na verdade, o grande impacto de mobile nas nossas vidas não é só prover para a gente as aplicações e tudo virar apps, né? O grande impacto é mudar o nosso mindset, a nossa expectativa. Então, porque a gente está perpetuamente conectado com esse device que é capaz de fazer computação local e acessar serviços de nuvem que são bastante complexos. Então, a nossa expectativa agora é de qualquer informação ou serviço ele esteja disponível em qualquer dispositivo que eu tenha à minha frente, né? Um novo dispositivo não vai ser abraçado pelo consumidor se ele não acessar as coisas que eu preciso. E também é uma crescente pressão dos consumidores para que tudo aconteça em contexto, né? Então, se eu
se eu comprei algo para o teatro e depois, os tickets para o teatro, e depois eu saio para a rua a caminho disso, eu quero encontrar outras coisas relacionadas com esse contexto. Eu não quero ser atingido por coisas que não... por exemplo, receber um convite que vai concorrer com isso, não vai fazer sentido para mim. Então os usuários têm essa expectativa que muda drasticamente tudo. Aí você, como marketer, se pergunta como é que eu faço então para atingir essa expectativa. Eu tenho que construir aplicações e serviços em todos esses dispositivos? A verdade é uma só. Os métodos tradicionais de marketing digital, como por exemplo fazer uma página no Facebook, fazer aplicações que vão se conectar com as redes sociais, fazer aplicações que vão entregar utilidade para o cliente, mas dentro de um contexto muito limitado, não vão ter mais essa eficiência, porque basicamente ainda é baseado no fazer algo e ver o que acontece, né? Sem saber ao certo o que vai acontecer. Às vezes é um grande hit, mas na maioria das vezes os resultados são muito ruins. Então a gente sabe que para acompanhar esse passo de mudança do nosso comportamento frente às tecnologias disponíveis, o marketing digital tradicional não funciona. E a emergência está aí, né? Nós precisamos fazer algo já, porque nós já estamos num nível onde as pessoas adotaram de verdade os dispositivos móveis. Quanto mais jovem a pessoa, menos desconectada dos canais tradicionais de marketing digital, né, ou marketing comum, mais desconectados eles estão de rádio, TV, jornais, e mais conectados estão com outras mídias, como a social media. Né? Então as pessoas mais jovens usam muito mais internet, na verdade a internet é algo que todo mundo usa, né, porque já é mais velhinha. Mas os dispositivos móveis, a adoção entre os jovens nascidos depois de 76 é bastante dramática, né? E jogar videogame no seu dispositivo móvel é algo que os mais jovens fazem com muito mais frequência. Então existe realmente uma mudança mensurável de comportamento. Vamos dar uma olhada agora como é que funciona a análise de uma jornada digital de uma pessoa, né? Então eu acordei de manhã e meu celular está à minha frente, e a primeira coisa que eu vou olhar vai ser o celular. Eu vou olhar, provavelmente ele vai me acordar, eu vou olhar algum serviço, uma notificação que eu recebi, já posso até interagir com o celular antes mesmo de sair da cama, né? E tantas outras coisas que eu faço, seja na frente do meu celular, no meu notebook, no meu iPad mais tarde, depois no trabalho, com o notebook de trabalho ou com o meu notebook pessoal usado no trabalho, e os serviços todos que eu vou acessar. Esses touch points que eu tenho, né, esses pontos de contato com os canais digitais são vários durante o dia. E cada vez que eu entro em contato com um canal digital, eu tenho uma experiência. Né? Essa experiência, tanto ouvimos falar de User Experience Design, é muita responsabilidade para o designer construir a experiência de dos seus pontos de contato com o usuário sem entender o resto que está acontecendo, né? É um trabalho hercúleo e até ingrato, né? Porque eu posso construir muito bem a experiência se ela fosse sozinha, desconectada do resto. Mas quando você pensa num contexto evolutivo, desde acordar até ir dormir, é muito mais difícil construir uma experiência consistente que vai causar resultados de experiências bons. Pega um outro usuário com outras jornadas, com outros dispositivos, vamos ter outros resultados de experiência. Né? Agora leva para a sua enormidade de usuários, né? Centenas, às vezes milhares de usuários. Como que a gente vai usar o BI tradicional para extrair informação disso? Né? Os dados são todos não estruturados, eles estão nas mais variadas fontes de dados. Pode haver correlações super importantes que eu não faço a mínima ideia que existem, porque a base de dados não está dentro da minha empresa. Como, por exemplo, a previsão do tempo, né? Como que a previsão do tempo está influenciando o comportamento digital dos seus futuros advogados de marca nas mais variados canais. Então o BI, esquece, o BI ele vai te ajudar a entender certas coisas de grupos pequenos, né? Então, de toda a complexidade de acontecendo, se você olhar para um cubinho, você vai conseguir entender o que está acontecendo ali, mas não vai te ajudar a extrair real insight sobre o que está acontecendo.
O BI tradicional não só falha, como ele pode tornar você míope, né? Porque ele ainda reforça aquela ideia de que vamos colocar uma ação na rua, depois vamos ver o que aconteceu com o BI, com os analytics, e aí, dependendo do que aconteceu, a gente pode mudar a estratégia um pouco, né? A verdade no e-cru é que poucas empresas fazem isso muito bem, né? De coletar as métricas, analisá-las, depois voltar com outras ações. A gente acha que, apesar disso ser possível, né, o esforço para fazer isso é muito grande e, na verdade, não considera toda a complexidade que o seu negócio pode estar inserido. Então, nós pregamos que a primeira coisa que você realmente tem que fazer é ouvir continuamente os diferentes canais. É se plugar nesses canais e conseguir digerir aquela informação não estruturada. E aí passar a aprender com o que está acontecendo, com o que você observa. E só então, depois de aprender sobre esses comportamentos, né, e olhar esses históricos todos e considerar várias coisas na equação, é que você vai realmente falar com aqueles consumidores no momento que eles estão precisando e da forma correta. O que a gente está pregando é que a gente precisa encontrar os padrões nos rastros deixados pelos usuários, naquela massa de usuários, né? Então, eu preciso conectar uma inteligência capaz de se conectar de forma paralela a todos os dados gerados por todas essas jornadas digitais, extrair os padrões, para então poder voltar e fazer alterações nas jornadas dos usuários, naquilo que me cabe, para potencializar, para maximizar a experiência daquele usuário que vai então ter um relacionamento com a sua marca muito bom. Você está vendendo um produto ou serviço, isso aumenta, é um impacto direto na sua conversão. Então, bottom line daqui ao encontrar padrões numa multidão de indivíduos e comportamentos e jornadas digitais, a gente pode desenhar experiências que agregam mais valor ao indivíduo. Essa é a nossa tese e é o que a gente já está provando ser verdade. Como eu disse, a maioria das empresas não dão esse passo, né? A maioria das empresas elas ficam no primeiro ou no segundo balão ali, né? No Descriptive Analytics, onde você basicamente olha os seus analytics, ou o Diagnostic, quando você vai fazer um BI mais profundo e tentar entender o que as coisas estão acontecendo. Então, o que aconteceu? Por que aconteceu? Essas são as perguntas que normalmente as pessoas respondem. As empresas mais progressivas, elas vão um passo além, bom, então se a gente fizer isso, a gente pode mudar esse resultado. E eles tentam continuamente isso, né? O caso da Zynga, por exemplo, que usou muito analytics, métricas, para fazer o negócio deles de lancharem, né? Até o IPO. E hoje estão sofrendo porque o comportamento do usuário está mudando e provavelmente aquelas regras que eles usam não estão funcionando mais. A única forma de você poder responder a pergunta o que pode acontecer, né, que é a previsão, né, através de dados. E a prescrição é como prevenir que coisas ruins aconteçam e potencializar as coisas boas. A única forma de fazer isso é analisar uma quantidade massiva de dados gerados por essas pessoas e extrair padrões dali. Aí sim você consegue responder essas duas questões e é exatamente o que o produto Digital Marketing Next ajuda você, marketer, a fazer. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através da construção de um cérebro digital, né? Um conjunto de algoritmos que vai realmente utilizar a capacidade do ser humano de reconhecer padrões elevada à potência de computação em paralelo para gerar insights em tempo real ou pós-campanhas, né, que permite que a sua empresa traga depois mais felicidade para os seus clientes e usuários, construindo as melhores experiências, entendendo os padrões e reagindo a esses padrões. Para a gente entender por onde começar, vamos falar primeiro do que a gente chama hoje, a CIT faz isso com maestria, né? Nós desenhamos muitas aplicações que a gente considera modernas. A anatomia de uma aplicação moderna é ter o usuário numa ponta e você querendo ser relevante para ele na outra, e no meio uma variedade de dispositivos e serviços em nuvem. Então já existe um desafio enorme de você usar essa arquitetura para trazer valor para aquela pessoa que, como eu disse, tem uma expectativa muito diferente da que ela tinha no passado, quando ela não tinha esse monte de coisa disponível.
o grande desafio que vai acontecer cada vez mais é que o número de devices vai crescer, né, de uma maneira, a gente já está falando da vinda do Google Glass, dos iWatch, dos outros smart devices. Como é então que vai ficar o desenvolvimento dessas aplicações, né? Hoje já tem uma explosão de approaches, né? Tem o iOS, tem o Java para o Android, tem o Windows, tem todas as híbridas, né? Que é para você tentar atacar esse problema, mas a verdade é que isso vai ficar insustentável, né? As coisas que dependem menos dos dispositivos vão fazer mais sentido, porque você vai ter que gerar valor para esse seu cliente, senão ele desconecta de você. Então, do ponto de vista de anatomia de aplicações inteligentes, é muito parecido, mas na nuvem você tem que plugar o cérebro digital. É ele que vai te ajudar a olhar quem é aquele cara que está chegando, ainda que ele seja anônimo, né? Uma pessoa anônima pode fazer uma série de coisas com você e em algum momento da jornada essa pessoa vai deixar de ser anônima, porque você vai prover alguma coisa interessante para ela. E nesse momento você coleta, faz o link entre aquele ID anônimo dele com todo o resto que ele fez. Então, no limite, você vai conhecer de verdade os seus clientes e você vai entregar as interações, seja na forma de informação, seja na forma de aplicações, no dispositivo correto, no momento correto, sabendo, prevendo já o que essa pessoa vai querer. É essa a promessa das aplicações inteligentes. Então o cérebro digital ele vai encontrar padrões gerados pela essa massa de usuários e depois vai disparar ações ou conteúdo de alta relevância. Esse é o ponto, da melhor forma possível no dispositivo esperado por cada indivíduo. A arquitetura do cérebro digital é relativamente simples, né? Ele é um conjunto de algoritmos que fica na nuvem, como eu disse, conectados a uma série de fontes de dados através dos sensores. Então isso eu estou ouvindo constantemente os canais. Eu reconheço, eu vou armazenando esses dados, reconhecendo os padrões, reconhecendo quem é quem, os grupos, as naturais segmentações que acontecem nos seus usuários. E eu só vou falar via web, mobile, tablets ou qualquer outra coisa no momento em que eu encontrar esses padrões. Ou eu tenho um comportamento padrão para aqueles caras que eu ainda não peguei, né? Que são os gatilhos. Então, de uma forma um pouco mais expandida, os sensores se conectam às fontes de dados de terceiros quaisquer, não precisa estar estruturado, então pode ser dados estatísticos, demografias, do que acontece, né? Pode ser, por exemplo, tendência de ter comprador em determinadas regiões, previsão de tempo, como eu falei, tendências de pessoas, mobilidade de pessoas, sazonalidade de qualquer parâmetro. Canais privados que você tem ownership, por exemplo, todos os seus analytics, os seus canais web e mobile, resultados de campanhas passadas, né, coisas históricas que você tenha. Ou dados corporativos, se você tem CRM, os dados históricos corporativos, ERP, qualquer coisa que você tenha internamente, o cérebro pode se conectar através de um sensor especialmente construído para ele. E aí, com os algoritmos que são especializados no seu ramo de negócio, isso é uma coisa importante, é o secret sauce, né, que a gente tem, nós conseguimos reconhecer esses padrões e disparar os gatilhos, que podem simplesmente prover uma métrica, um conjunto de métricas em termos de relatórios, né? O cérebro observando e te dando insights, perfis dessa segmentação de usuários, né, e como que eles se comportam, alertas de negócio que podem ser diretos, né, do tipo, aconteceu isso, faça isso. Né? Por exemplo, você é aqui bom, e você quer vender, quer fazer uma promoção do pote de 2 litros de morango, apenas nas regiões onde você tem abundância desse estoque, e vamos dizer que a gente consegue descobrir isso, se chover no final de semana. Então o cérebro pode ficar olhando para as previsões de tempo e ter... saber, né, que aquele usuário está naquela região onde tem bastante sorvete estocado no supermercado, e na quinta-feira já pode dar o cérebro pode, através de uma das aplicações aqui bom, falar, olha, tem aqui um cupom para você ir no supermercado tal, porque vai chover esse final de semana. Você vai ficar em casa assistindo um filme tomando sorvete. Esse tipo de coisa é possível só dessa forma. Né, olhando dados estruturados, porque imagine a complexidade, né, de previsões de tempo variam às vezes de uma cidade para outra no Brasil, né, e as cidades às vezes são próximas.
como eu disse anteriormente, tem os insights preditivos e prescritivos, né? Então é o cérebro te dando informação de isso pode acontecer, isso também pode acontecer, isso também pode acontecer. E depois ideias de como que nós temos que agir para que as coisas ruins não aconteçam, as coisas boas sejam potencializadas. O gatilho que a gente chama de CARDS é bem bacana. Então ele é apenas um dos gatilhos, mas ele é um dos mais importantes, porque ele vai resolver aquele problema que a gente falou naquela arquitetura das aplicações modernas, né? A gente chegou à conclusão de que os cards vão permitir que você entregue conteúdo relevante, não importa o dispositivo da pessoa, no contexto e na hora certa. O que são os cards? Bom, todo mundo conhece, imagino eu que todos vocês conhecem o Pinterest, né? Uma empresa que cresceu absurdamente porque introduziu uma coisa que as pessoas queriam, que era fazer coleções de coisas, né? De uma interface muito simples usando cards, né? Mostrando uma imagem, um texto descritivo e dando a possibilidade das pessoas interagirem com isso. O Pinterest até hoje não faz dinheiro, né? Eu vi uma entrevista recente com o CEO, ele muito feliz porque ele criou algo que resolve um problema que ele teve, né? Que foi na geração da internet, ele não podia fazer aquilo que ele gostava de fazer, que era colecionar coisas. Então ele criou esse produto para resolver esse problema. Agora ele está tentando resolver o problema de trazer tamanho valor para os usuários que eles estejam dispostos a pagar. Ou algum outro modelo que ele possa cobrar de alguém. Mas olha que coisa interessante, esse screenshot, eu fiz uma busca por mobile. E eu estou logado com o meu Facebook no Pinterest. Como é possível que o Pinterest me deu cards com coisas de criança? Eu não tenho filhos, né? Eu tenho namorado, não tenho filhos ainda. E tem muita informação no meu Facebook que aponta que nenhuma dessas coisas, nenhuma delas faz sentido para mim, nem mesmo o iPhone, porque esse é um iPhone 3G, né? É um iPhone antigo. Então eu vou bater o olho, também não gosto do Michael Jackson, então não vai fazer menor sentido para mim. Então, o Pinterest usa cards sem inteligência. Pode ser que eles movam para algo com inteligência, mas hoje não é. Algo melhor do que o Pinterest, na minha opinião, em lidar com os cards é o Google+. Né? Então aqui a gente vê a home na nossa intranet, na CIT, é o Google+. E a gente vê que eu tenho um card para postar, tenho um card para mostrar os eventos que estão acontecendo, e tenho cards com os posts, né, de aniversário do Luiz Rossi, e tenho também ali, eu posso mandar para ele best wishes. E tem os cards de conteúdo. E coisas relevantes, com mais likes, acabam aparecendo melhor para mim. O Google está fazendo um trabalho muito bom de colocar inteligência. Por exemplo, vocês veem ali no card que fala, tem uma notícia do Google, tem uma hashtag Gmail que ele pegou, na verdade, automaticamente. Então, a gente viu lá no Google I.O., se você tirar uma foto da Torre Eiffel, você não escrever nada no seu post, só postar a Torre Eiffel, ele vai identificar aquela imagem como uma imagem da Torre Eiffel e vai tagueá-la automaticamente como Eiffel Tower. São coisas desse tipo que o Google está fazendo. Então, uma definição do card é que é uma unidade de conteúdo ou funcionalidade que contém informação suficiente para engajar um usuário em qualquer dispositivo. O cérebro digital é capaz de decidir o melhor conjunto de cards para cada usuário em cada um dos passos das jornadas digitais. Então é aquilo que eu falei. Então se, por exemplo, eu tiver com o Google Glass no futuro, não vai interessar se eu estou... a minha aplicação, eu como marketer, as minhas campanhas, não vai interessar se o cara... Quer dizer, interessa que o cara está usando o Google Glass, mas não vai mudar muita coisa. Eu só vou mandar um card para ele, esse card já vai saber que ele está no Google Glass, o template vai mudar e vai aparecer da melhor forma para ele ali. Mas o principal é que as aplicações vão perguntar, olha aqui, eu tenho o Márcio Cirilo, me dá os cards que fazem sentido para ele agora que ele está na rua usando o iPhone. Né? Então, a Kibon pode fazer uma escolha muito sábia de que cards mandar para mim, né? Através, se eu entrar nas aplicações dele, procurando alguma coisa. Outras coisas que podem ser feitas, a gente está falando de um gatilho de interface, mas os gatilhos de ações, né, como por exemplo, imagine que o meu representante de vendas está na rua, o cérebro está observando padrões, e eu precise, quer dizer,
o cérebro detecta que existe um déficit de vendas naquela região. Na verdade, está acontecendo de maneira generalizada. Mas o sales rep, o cara que está o representante de vendas está na rua. Então eu posso enviar para ele, em loco, uma ação. Né? Não é só conteúdo. Posso mandar um card que fala, essas são as pessoas que você... Por que você não liga para o doutor fulano de tal, por exemplo? Ou o representante da empresa para a qual nós vendemos, e o nome, o telefone, e dali eu já consigo discar e falar com a pessoa. Né? É pegar um pouco dessa serendipidade. Só o cérebro que pode descobrir essas coisas em tempo real. Outra coisa que pode ser feita é vocês como marketers usar uma interface que a gente disponibiliza para fazer perguntas para o cérebro. Né? Então, por exemplo, fazer a pergunta do o que pode acontecer com as minhas vendas caso essa campanha dê resultado 10% abaixo do que eu esperava. Né? Então aí vai existir uma série de possibilidades que você vai poder sortear a melhor, você vai poder ver quais são as melhores ações para tentar dirimir esse problema. A grande inspiração nossa é o Google Plus, é o Google Now, que entrega hoje cards relevantes de acordo com o contexto do usuário num celular Android ou até no celular iOS. Não sei se vocês já utilizaram, mas é muito interessante. Né? Então, se você está viajando, eu estou aqui em Nova York e vou para São Francisco, ao chegar em São Francisco, o Google Now já sabe uma série de coisas. Né? Por exemplo, sabe o meu hotel, já vai me dizer qual é a melhor forma de ir para o hotel. Eu não precisei fazer essa pergunta. Né? Ele sabia que eu não moro em São Francisco, que eu apareci em São Francisco, no aeroporto, e em algum dos meus e-mails tem a reserva lá de hotel. Então ele sabe disso também. Então ele já me proveu a informação super relevante nesse momento em que eu preciso. Então agora pensa que você pode ser um Google Now para os seus usuários, fornecer as informações que eles querem nos canais corretos, em contexto. É essa a proposta do Digital Marketing Next. Então, em resumo, fazendo um sumário de tudo que a gente falou, marketing digital mudou, já era, mudou. Né? Você pode continuar usando a sua agência e os caras super talentosos que eles têm lá, mas o Madman vai ter que virar Mathman, né? Vai ter que virar um cara mais focado em dados, porque está mudando num ritmo muito forte. E a única forma de você permanecer conectado ao seu usuário é prover utilidade em contexto. E é encontrando padrões nos traços deixados pela essa massa de usuários que você vai entregar utilidade em contexto para indivíduos. E aí sim cumprir as expectativas que ele tem em relação a esse serviço. O comportamento digital dos consumidores vai continuar mudando e esses métodos tradicionais vão cada vez mais falhar. Tá? Ou você entra na era do smart computing, da inteligência de computação, ou você vai ficar para trás. A CT tem a solução ideal porque usa as tecnologias disponíveis que são relativamente baratas. Né? A gente usa toda a infraestrutura do Google para isso e nós construímos os algoritmos especificamente para o seu negócio, para que você realmente consiga trazer informação relevante, seja para a sua inteligência ou diretamente para os seus usuários. E nós vamos evoluir na medida em que o seu negócio vai evoluindo com essas novas frentes. Então agora chegou a hora de você falar, eu quero ver isso de perto. A gente pode fazer um test drive onde o nosso cérebro digital vai olhar para um conjunto limitado dos seus dados só para mostrar que tipo de insight que a gente pode já ter. E a sua prova de conceito pode ser pedida mandando um e-mail para o showmethebrain@cint.com. Obrigado.